Igreja de Deus, hoje e sempre. Amém. Cumprimentamos a todos que estão aqui, na paz de Cristo, e aqueles também que acompanham pela internet. E hoje é o primeiro culto que realizamos nesse horário, às 9h30 da manhã. E estamos agradecidos a Deus, que nos dá mais uma oportunidade nessa igreja de prestarmos culto a Ele. O povo de Deus não assiste culto, o povo de Deus presta culto. O povo de Deus não vem ver uma reunião, o povo de Deus vem prestar adoração. Amém. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas talvez uma realidade que muitos cristãos ignoram é a realidade do mundo espiritual. Assim como o mundo material, visível, é real para você, o mundo espiritual na Bíblia também é uma realidade. E uma realidade terrível, principalmente quando se refere ao mundo espiritual do maligno ou do diabo. Não que ele seja dono de alguma coisa, mas a artimanha dele desde o início é fazer parecer como se fosse dono. A artimanha dele é fazer as pessoas acreditarem, fazer com que as pessoas acreditem de que ele é dono e de que ele vai dar alguma coisa. Geralmente, ele oferece as coisas que ele não tem. Ele não tem. A Bíblia Sagrada fala a respeito do diabo, de Satanás, usando essas palavras como sinônimo, e ela significa acusador ou adversário. E é interessante que após a queda do diabo, nós entendemos que formou-se um reino parasita, um reino que vive acoplado ao reino de Deus, ao mundo criado por Deus, sugando as suas forças, procurando por todos os meios fazer com que os filhos e filhas de Deus não vivam a vontade soberana do Senhor. Nesse sentido, nós queremos analisar nessa manhã sobre a manifestação do Filho de Deus e a destruição das obras do diabo. Ou uma palavra mais simples, como obter vitória sobre o diabo nesta vida. Queremos transmitir essa mensagem de forma que fique claro para a tua vida de que é possível vencer e de que a vitória já nos é dada. E em Cristo Jesus temos plenas condições para isso. Vejamos a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É interessante que essa passagem aqui, na carta de João, está nos mostrando que a prática deliberada, contínua, sem se preocupar com isso, do pecado, é exatamente uma prática que se coaduna, que fecha acordo com o reino das trevas. Consequentemente, não está falando de um diabo onipresente, onipotente. Não é essa a questão. Está falando de que, quando a pessoa vive no pecado, ela está fazendo a vontade do reino parasita, do inimigo, do diabo, do vosso adversário, do meu adversário. Então percebam que ele diz, olha, quem pratica pecado procede do diabo. Por quê? Porque o diabo desde o princípio vive pecando. Mas o Filho de Deus
Deus, Jesus Cristo, se manifestou, veio a essa terra para destruir as obras do diabo. Mas aí fica uma pergunta: se as obras do diabo estão destruídas pelo Filho de Deus, por que eu? Por que você? Continuamos ainda sendo atacados por ele? É uma boa pergunta, a qual nós temos uma boa resposta. Vamos ver na Bíblia Sagrada? Volta um pouquinho aí, Tiago capítulo 4, versículo 7. Já que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, vejamos como fazer com que esse diabo em nossas vidas seja verdadeiramente derrotado, destruído, que a força dele na sua vida seja diminuída. Tiago capítulo 4, versículo de número 7. A palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Repito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus irmãos, quando juntamos essa passagem com a outra que lemos na primeira carta de João, tem que ficar claro para mim e para você como essa vitória de Cristo na cruz do Calvário se manifesta e deve acontecer através da minha vida. Primeira verdade que precisamos guardar: sujeitar-se a Deus. Sujeitar-se a Deus, ainda que implique naturalmente num processo de obediência, mas não é uma obediência cega. Não é obedecer porque Deus manda e senão Ele vai castigar. Não é isso. É uma submissão a Deus em razão de quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele fez e do que Ele pode fazer. Mas especialmente por aquilo que acabamos de cantar: com a graça me basta. Que a graça de Deus venha abundante sobre a tua vida, e que para que essa graça de Deus continue abundante sobre a tua vida, é necessário que você se sujeite, se submeta aos ensinos, aos preceitos, à vontade de Deus para você. Então não existe vitória sobre o diabo, não existe quebrar corrente, quebrar maldição que não passe primeiro pela sujeição a Deus. Se você quer ser vitorioso, se você quer ser vitoriosa, aprenda a se sujeitar àquele que te ama, que verdadeiramente te ama, que de fato se preocupa com você. Chegamos nesse texto aqui observando essa primeira realidade: sujeite-se a Deus. Bom, uma vez se sujeitando a Deus, se submetendo em obediência à sua vontade, mas não no sentido de pânico, mas no sentido de amor, eu amo a Deus e por isso me submeto a Ele, vem a sequência: resistir ao diabo. Bom, nós já vimos aqui que o diabo, como ser criado, alguns dizem que era um querubim, que era um arcanjo. Nós não sabemos qual que era a graduação dele na milícia celestial, mas segundo algumas passagens das Escrituras, dá a entender que ele tinha alguma influência, e com ele a terça parte da milícia celestial foi caída, abandonou o seu estado original. Daí que vieram os nomes diabo, Satanás e consequentemente demônios, ou espíritos malignos, espíritos imundos. Mas uma coisa é certa: o inimigo e o seu exército são seres criados, estão abaixo do Todo-Poderoso, estão debaixo do poder do Todo-Poderoso.
e só vão até onde o Todo-Poderoso permite. Todavia, não tem como eles estarem toda hora, em todo lugar, em todo tempo, com todas as pessoas, o mesmo. Agora, como são extremamente organizados, para vergonha nossa, como o exército maligno é extremamente organizado, para vergonha nossa, que às vezes não somos tão organizados assim, eles têm estratégias de ataque, estratégias de recuo e de novo avanço. Parece que desistiu e lá vem eles de novo. Às vezes você acha que é o mesmo e já não é mais. A tentação que era uma, hoje é outra. Por isso que a Bíblia diz na sequência: resistir ao diabo. Então aqui, quando fala diabo, não está tratando de um ser específico, mas de uma ação que ele tenta exercer nessa terra, para que eu e você venhamos a pecar, venhamos a nos afastar de Deus e a fazer tudo aquilo que Deus não quer, que Deus disse: olha, isso não me agrada. Por exemplo, John Stott diz o seguinte, que o diabo tenta nos afligir, e tem uma estratégia nessa área. Na área moral, ele tenta para o pecado. Na área física, com enfermidades. Na área intelectual, seduzindo ao erro. Então percebam que ele não tem uma estratégia somente de ataque. Tem várias estratégias. Só que se você não se sujeita a Deus, você não vai ter poder para resisti-lo. Por isso que muitos cristãos verdadeiros andam fracos, doentes, capengando numa vida abaixo da vontade de Deus. São infiéis e não se importam. Desprezam a Deus e acham que é normal. Quando Deus fala, foi só o pregador. Não foi a vontade de Deus. Então perceba essa realidade que o diabo talvez não quer que você escute, mas que é necessário você entender. Ele não tem só uma estratégia. Ele não tem só uma forma. Ele ataca na vida moral, na vida física, na vida intelectual, para que eu e você não nos sujeitemos a Deus. Olha que interessante. A estratégia dele, querido, não é te tirar de Deus, não. Porque te tirar de Deus ele não pode. Ele não tem domínio e poder que possa ser maior do que o de Cristo. Mas uma vez você sendo de Cristo, é Ele fazer com que você haja, tenha atitudes incompatíveis àquilo que você prometeu. Você prometeu para Deus: Deus, eu vou ser fiel. No dia seguinte, infidelidade. Você prometeu para Deus: Deus, eu vou te adorar. E não adora. Deus, eu vou orar. E não ora. Deus, eu vou ter uma vida devocional mais profícua. E não tem. E sabe as desculpas? A carne é fraca. É do diabo. Esse tipo de raciocínio. É verdade, foi Jesus que falou que a carne é fraca. Por isso que ele disse: vigiai e orai. Você pegar só uma parte do versículo, é obra quase certa do diabo, já querendo enredar você para justificar o teu erro, para que você não seja realista com Deus e fale: Senhor, eu me sujeito a Ti, porque os ataques das trevas têm sido assim, 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 e eu preciso do Senhor para ter vitória sobre isso. Resistir ao diabo significa: não caia na conversa dele, não caia nas sugestões dele, tome atitude diante do teu Deus. Resistir significa: não, aqui não, aqui não, ou aqui não. Não é só de fora, pode ser de dentro, da velha natureza que ainda tenta fazer você viver longe de Deus. Qual que é a
consequência de você sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo, o versículo nos diz: e ele fugirá de vós. Não é você fugindo dele. Você tem que fugir do pecado e não do diabo. Porque o pecado é uma coisa real ao seu redor, na sua vida. O diabo, você não vê ele, mas toda a ação dele contra você vai ter que bater em retirada diante da sua submissão e da tua resistência no poder de Deus. Eu fico maravilhado que aí começa a fazer sentido o texto de 1 João. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E quando essa destruição acontece? Quando eu e você nos sujeitamos a Deus, resistimos a Ele, e Ele tem que bater em retirada. O que aconteceu no ministério de Jesus Cristo, por exemplo? Ora, Jesus estava numa sinagoga, em Marcos capítulo 1, apareceu um espírito imundo, um homem possuído por um demônio. E esse demônio, ao ver Jesus, já começou a brilhar, ficou tomando conta daquele corpo e falou: e aí, Jesus, vieste para perder-nos? Ou seja, ele reconheceu que estava chegando ali aquele que ia destruir toda a artimanha, todo o engano que ele tenta semear nas vidas. E nós temos nos evangelhos vários exemplos de pessoas possuídas por demônios, espírito imundo, espírito maligno, espírito mudo e surdo, diversas formas de ação do reino parasita. Mas todas elas Jesus falou: saia, seja liberto, seja curado. Por isso que algumas dessas ações malignas eram no intelecto, outras eram no campo moral, e outras eram no campo físico mesmo, doenças. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e essa palavra vai acontecer na tua vida. Essa palavra de que Ele é que tem que correr de você, não é você correr dele. Você tem autoridade espiritual em Cristo para voltar para correr. Você não precisa ter medo do reino espiritual do mal, se você está sujeito ao reino espiritual de Cristo na tua vida. É você que vai colocar ele para correr. Não é o pastor Anísio, não é o pastor Hélio, é você. Mas como isso, pastor? Se sujeitando a Deus, se submetendo a Deus, cumprindo o que você disse que é cumprir para Deus. Parar de fazer voto e não cumprir. Ah, pastor, então não deve fazer voto nenhum. Não, ao contrário, você tem que fazer e cumprir. Não é que não deve fazer voto nenhum, é parar de achar que para Deus você pode falar e não cumprir, que dá na mesma coisa. Deus não se agrada de voto de todos, daqueles que se comprometem e não cumprem. Por fim, o que nós devemos ainda aprender nessa passagem? Capítulo 4, versículo 10. Vamos concluir com esse versículo. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Repito: humilhe-se. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Não se julgue mais forte do que você verdadeiramente é, mas também não se julgue tão fraco como Cristo não te fez. Cristo não fez você fraco. Em Cristo você é forte. Em Cristo você é vitorioso. Por Cristo você vai vencer. Por isso que diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Essa luta contra o mal, a vitória é certa. Essa luta contra o diabo, a vitória é garantida. Aprenda a viver essa vitória. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo, ou seja, as coisas que ele coloca para você cair.
e ele vai ter que bater em retirada, porque você está se humilhando perante o Senhor, e o Senhor vos exaltará. Aleluia. Vamos orar? Fique em pé, vamos orar, nos preparando já para a ceia do Senhor. Ó Deus, te agradecemos por essa palavra bendita, que nos mostra, Pai, como ter vitória sobre esse reino parasita, maligno, desgraçado. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a viver essa palavra. Nós queremos nos sujeitar ao Senhor, e que toda a velha natureza, toda a carnalidade, toda inclinação para o mal seja vencida em Cristo, em Cristo. E sobre o teu povo, Deus, pedimos a tua bênção nessa hora. Também rogamos, Deus, que nos prepare para a ceia do Senhor, que a lembrança do que Cristo fez traga o renovo e a esperança. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.